Oi, minha gente, boa tarde, bem-vindos nesse webinário da Iron Forex. Meu nome é Carl Praz, eu estou feliz de estar com vocês nessa tarde e noite, agora que são as 7 da noite em São Paulo, às 11 da noite em Lisboa, Portugal. Para toda a gente que está começando a fazer trading, é um gosto e um prazer para nós estar com vocês e ser parte do seu treinamento, porque, como nós dissemos, não tem bom ou maus traders, o que tem são traders treinados e não treinados. Então, nós estamos muito contentes de ser parte do seu treinamento. Antes de começar, vou dar o que é o nosso aviso de risco. Isso é... Essa classe é para toda a gente que quer fornecer, que quer fazer mais forte o seu conhecimento do trading, para os que já têm experiência e para os que estão começando, para ter uma ideia de como é que pode se aproximar aos mercados, tá? Antes de começar, vou dar o que são os avisos de risco. É que nossos produtos são negociados com margem por ser um alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital. Por isso é que o primeiro conselho é praticar em demo, no que é o simulador. Por quê? Porque tem dois jeitos de aprender o trading, um bom e um ruim. O bom é que você se concentra no que é a procuração do lucro, mas se você perde, a perda não acontece, porque o dinheiro que está na conta é fictício. Então, esse é um bom sistema de aprender, porque não tem custo. O mau jeito é quando você aprende e os erros custam dinheiro, tá? Então, por isso é que a conta demo é tão importante. E não só isso, porque a conta demo deve estar sempre conosco. Eu vou explicar por quê. Acontece que na demo, olha, os mercados não são realmente esse lugar romântico onde eu me ligo aí umas horas ao dia e eu ganho dinheiro. Pode ser, mas os mercados são um lugar hostil, é um campo de guerra. É um campo de guerra entre compradores e vendedores, entre touros e ursos, tá? Então, é um lugar difícil. Tem que ter treinamento para saber quando entrar e quando sair, porque o mercado pode jogar com nós e pode ser não tem consideração, não. Até tem um dito que fala por o que fazemos, Deus pode nos perdoar, mas os mercados não. Então tem que ter cuidado. E eu não aconselho procurar ganhar dinheiro se você não tem um treinamento suficiente e se você não tem testado um sistema de trading que seja consistentemente lucrativo, tá? Isso que quer dizer? Na demo, você vai testando diferentes sistemas de trading, que pode ser price action, que pode ser sistema de canais, tá? Então, se o sistema funciona e você está sendo lucrativo em demo, então você já passa real, tá? Mas antes que isso, eu não aconselho fazer trading, porque o mais provável que você vai perder dinheiro, 85% da gente que entra nos mercados perde dinheiro, porque não tem a preparação, porque essa falta de preparação e educação financeira é a que leva as pessoas a perder dinheiro. E você tem que ser do outro 15%, que é da gente que já tem investido tempo suficiente no trading para ser lucrativo. Meu nome é Carl Praz, eu estou transmitindo desde a cidade do México, eu sou de pai alemão, de mãe brasileira, então o português é
a especialidade da casa, tá? Então, esses produtos podem não ser adequados para todos e você deve garantir que entende os riscos envolvidos. Por que é que você pode perder todo o dinheiro que você possa ter na conta? Porque tem um conceito que se chama o trade out, o margin call, o que é queimar a conta, que além que o flotante, o drawdown, é a quantidade de dinheiro que você pode estar ganhando ou perdendo, esse ganho ou esse lucro ou essa perda só se concreta quando você fecha a posição, tá? Mas o que acontece é que se o drawdown fica com uma perda grande demais, então o broker ele pode fechar todas as posições que você tenha com perda quando a perda é quase tão grande como o dinheiro que você tenha na conta. Por exemplo, se você tem uma conta de $1.000 e a perda já vai em $980, é muito provável que o broker vai fechar todas as posições, deixando a sua conta com 1 ou 2% do total. Então, essa é uma situação catastrófica que não deve acontecer nunca. E por isso é que é tão importante se treinar em demo, tá? Quais são os 5 conselhos que eu dou para o que é a proteção e conservação do capital? Porque a máxima do trading, isso é algo incrível, não é ganhar dinheiro. A máxima do trading é o que se chama money preservation, que é a conservação e preservação do capital. Isso é a primeira coisa que o trader tem que ter muito cuidado. E uma vez que já está protegida a posição com blindagem, usando o segundo conselho, que é o uso e gestão numa ordem de stop loss ou de paro de perda, ou máxima perda, então você pode ser agressivo e buscar um maior lucro, sempre com leitura de price action ou com a leitura do sistema de canais, que é o que vamos estar vendo nos próximos webinários, tá? Então, o terceiro conselho é baixe a alavancagem, porque começamos por falar que os mercados, principalmente Forex, é um mercado triplo alavancado. Isso quer dizer que o primeiro alavancagem é que você pode ganhar ou perder dinheiro com micromovimentos do preço. Isso tem que ver com que o que é o preço, tem um ponto e depois tem 5 números decimais. O PIP, que é o point price, o ponto em preço, é o 4º dígito. E o 5º dígito são frações de PIP. Isso quer dizer que você pode ganhar ou perder dinheiro com micromovimentos do mercado, do preço, tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso. O segundo é que você precisa saber como calibrar do jeito correto a posição, o tamanho da posição. Olha, se você abre uma posição de 0,01 de volume, isso é um microlote no qual o PIP vai ter o valor de 10 centavos de dólar. Então, não representa um risco grande demais. Mas se você coloca uma posição de 0,1 de volume, que é um mini lote, então o valor do PIP pode ser de $1, já mais pesado. Pode ser que você ganhe cada movimento a favor ou perda dinheiro em contra, quando o preço se move em contra. Se você coloca uma posição estándar, que é 1,00, o valor do PIP vai ser $10. Então, tem que ter um bom sistema de gestão de risco para que não aconteça exatamente o contrário que buscamos. A maioria da gente toma os mercados como um cassino, não? E entra e buscando ganhar dinheiro, perdeu.
a grande maioria. Não? Isso é porque não sabe como aproveitar as oportunidades que o mercado está falando, que pode dar sinais muito interessantes para nós colocar ou fechar posições. Mas tem um terceiro alavancagem, que é o que o broker dá para você, que pode ser 1 a 100, 1 a 200, 1 a 500, 1 a 1000, 1 a 2000, até tem casos de 1 a 3000. Por favor, escreva o seguinte: o seu risco como trader é diretamente proporcional ao alavancagem que você usa, sobretudo ao começo. Então, se o broker dá para você uma alavancagem 1 a 1000, isso quer dizer que todo o risco está do seu lado. Você não tem um treinamento suficiente para controlar esse alavancagem. Então, a FCA da Europa tem posto o máximo alavancagem de 1 a 25, 1 a 30, o que o broker dá para os traders que estão começando. Se você pode provar que você tem conhecimento do trading, então eles vão permitir um máximo de 1 a 100. Então, terceiro conselho, baixe o alavancagem que o broker dá para você. Quarto conselho, não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital por posição. Como máximo, isso é uma aproximação conservadora, inteligente, sabida, que sabe que se você perde 1% do total do seu capital, isso é relativamente fácil de se recuperar, tá? A recuperação da perda, o que é o controle da possível perda, só é possível de um jeito preventivo. Se você não controla a possível perda, você pode ter perdas muito fortes de 10, 20, 30, 40, 50%. Eu vou aconselhar a gente que está vendo esse webinário a ler um livro. Esse livro está em inglês, se chama Price Action, Trading Secrets. O escritor se chama Rainer Tell. Ele é um jovem trader de Singapura, jovem, que ele tem desenvolvido um sistema de trading fácil de seguir, no qual ele aconselha como você pode seguir esse sistema de trading, tá? E na página 72, ele põe uma tábua onde ele fala qual difícil é de se recuperar uma conta quanto mais seja a perda que nós estejamos. Então, é muito importante ter isso controlado. No começo de um plano, de uma colocação, de uma posição, é difícil calcular quanto é o que nós vamos poder ganhar com essa posição. Mas o que você sim pode controlar e ter total controle é quanto é o máximo que você pode se permitir perder nessa posição, em caso que as coisas não saiam como nós queremos, tá? Então, por isso é que é muito importante a calibragem da posição para nunca estar em uma situação de permitir uma perda maior do 1% do total do capital por posição. E o quinto conselho é não coloque muitas posições ao mesmo tempo, de diferentes instrumentos. Porque isso é uma atividade de estratégia, onde é como começar a aprender a jogar xadrez. Se você se concentra em um jogo, você tem altas possibilidades de poder ganhar, tá? Mas se você está jogando vários jogos ao mesmo tempo, você facilmente pode perder o controle e, com isso, ter perdas. Então, comece com uma posição, tenha uma posição lucrativa, vai depois a outra posição,
vai de uma em uma, até que você tenha tal conhecimento e tal prática que você possa controlar 2, 3 ou mais posições, tá? Então, se você segue esses 5 conselhos que eu estou dando, fica muito difícil que você tenha uma situação de trade out. E, sobretudo, aqui vem o interessante, a isenção de responsabilidade. A Iron Forex e o instrutor não são responsáveis de qualquer perda real que o trader possa ter, porque o primeiro que eu estou falando é que, por favor, pratique em demo. Então, se você praticou com real, isso é exclusivamente responsabilidade de você, tá? E a redistribuição do material é estritamente proibida. Então, o trading é uma atividade que é comércio, o comércio eletrônico que começou a ter força a partir de 1996, onde você não tinha que nascer em Wall Street ou em Londres para ser um bom trader. Mas, naquele então, se eu ia direto com o banco, eu falava, oi, caras, eu quero fazer trading, quero uma conta com conta segregada, quero atenção 24 horas, plataforma para fazer trading. Eles não davam, porque o capital que o investor, o inversionista tinha que ter era gigantesco. Nós estamos falando de milhões de dólares. Não? Então, apareceram os brokers, que são companhias concentradoras, consolidadoras, que são as que, através do volume de muitos traders, minoristas, eles participam no mercado, seja como market maker, seja como um ECN, que seriam os brokers que levam as posições para o mercado diretamente, não só internamente, tá? Então, tem que tomar isso em consideração e vamos lá no que é o Forex. O Forex vem sendo as abreviaturas das 2 palavras do Foreign Exchange que fazem Forex, tá? É o arte não usando as moedas, mas contratos que se chamam CFDs, Certificate for Deposit, o que é certificado para depósito, ok? Que pode ser a alça ou a baixa. Mas eu tenho falado com traders, com outros instrutores, quando estamos falando de uma posição em longo para cima, é um tipo de comércio, de trading, que é fácil de entender, porque é o jeito no qual nós já sabemos como fazer, tá? Que é procurar comprar barato para depois vender caro. Esse é o sistema de negócio tradicional. Agora, quando colocamos posições em curto, aproveitando que o preço desceu, ou que pode descer, a maioria da gente não sabe explicar como é que nós fazemos esse tipo de posições, tá? Que alguém explique, olha, como é que eu posso ganhar dinheiro se o preço desce? Isso fica incrível, não? Bom, aqui o que fazemos é vender caro para depois recomprar barato. Oi, mas como é que eu posso vender algo caro se de algo que eu não tenho? Porque o broker dá para você. Então, você tem o botão de compra para ir em longo ou o botão de venda para ir em curto. Ok. Então, com isso, vamos começar o que é a introdução ao Forex. E o temário é muito amplo. Possivelmente, eu vou estar dando o que é o próximo webinário, que é a quinta-feira da próxima semana, igual 7 da noite, hora de Brasil, 11 da noite, hora de Portugal, para continuar
com o temático desse webinário, que é muito amplo. A história do Forex. Aqui vem algo interessante, porque tem que ver com os tipos de câmbio. E, antigamente, os tipos de câmbio eram fixos, não flutuavam. Mas não tinha tampouco algo que regulara isso de um jeito internacional, como uma espécie de árbitro, de autoridade internacional. Tá? Então, em 1944, os Estados Unidos invitaram a 730 delegados de 44 países a um lugar muito bonito, chamado Bretton Woods, New Hampshire, para propor a ideia de um novo sistema financeiro mundial. Mas como é que eles fazem isso quando ainda a Segunda Guerra Mundial não tinha acabado? Tá? Eles fizeram isso em 1944 e a guerra acabou no abril de 1945. Bom, é que eles já tinham o poder suficiente para fazer isso. Eles já tinham desenvolvido a bomba atômica. Então, eles já sabiam que, com isso, eles já tinham ganhado a guerra. Tem dados que falam que eles já tinham alguns objetivos na Alemanha, em caso de que a Alemanha não se rendesse. E também no Japão. Bom, nós sabemos a história, não? Mas a Alemanha se salvou das bombas atômicas graças a que eles se renderam a tempo, tá? Mas o Japão não fez isso. E como é que a história fala que, bom, foram 2 bombas, que não só uma? Bom, o que aconteceu é que os Estados Unidos jogam a bomba atômica sobre Hiroshima e muitos dos generais do mais alto rango da milícia japonesa pensaram, olha, possivelmente os Estados Unidos só tinham o poder para fazer uma dessas bombas. Então, se eles já jogaram, nós continuamos com a guerra. Então, os Estados Unidos, quando viu isso, eles buscaram jogar a segunda. E ia ser em outra cidade, mas estava coberta com nuvens, então não tinham a possibilidade de jogar essa bomba. E é quando eles foram a Nagasaki e jogaram ela. E aí foi quando o Japão se rendeu. Então, eles já sabiam que só era uma questão de tempo para eles ganhar a guerra. E eles queriam ser os árbitros, a autoridade financeira mundial. Então, eles falam, olha, nós buscamos que o dólar americano seja o referente das paridades mundiais, dos preços das diferentes moedas. E por que eles disseram isso? Porque eles falavam que tinham a maior concentração de ouro do mundo. Até hoje, eles falam que tem a maior concentração de ouro do mundo, um lugar belíssimo. Bom, é um forte, é o forte mais controlado e vigilado do mundo, que é o Fort Knox. Então, eles disseram, o que vamos fazer é evaluar o dólar em ouro. Então, eles diziam, qualquer pessoa, se você tem 35 dólares, você pode trocar esses 35 dólares por uma onça de ouro. Então, imagina, naquele então, o ouro valia 35 dólares a onça e hoje está perto dos 2.000. Então, é uma espécie de Bitcoin da época que quase 90 anos depois
tem um valor 2000% maior aquele então. Então, a maioria dos países que foram para o Bretton Woods estiveram de acordo em que o dólar fosse a moeda referente. E aí foi onde nasceu o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Tudo foi muito bem, até que Estados Unidos começou a entrar em outras guerras. Primeiro a da Coreia, depois a de Vietnã. E para países como França, eles falaram, olha, está muito difícil que Estados Unidos, como é que eles estão pagando essas guerras? Muito possivelmente eles estão usando parte do ouro, o ouro que eles têm guardado, tá? Então, o que fez a França, o Charles de Gaulle, em 1965, e isso é algo que pouca gente sabe, mandou 2 barcos cheios de dinheiro em dólar para trocar esses dólares por ouro. O Nixon não teve outra possibilidade mais que acceder e deram esse ouro para a França. Então, outros países europeus também disseram, eu quero também ouro. Estados Unidos falou, olha, ok, eu vou desvincular o dólar do ouro. Fizeram os petrodólares por as amizades e contatos muito importantes que eles tinham e têm com os países da OPEP. Mas o que fizeram em 1971 é que eles puseram a flutuar a moeda e então, para 73, praticamente todas as paridades flutuavam baseados na lei da oferta e a demanda, onde todas as moedas flutuaram, à exceção do yuan chinês, que seguiu sendo controlado por o governo chinês. Até faz uns 7, 8 anos atrás, já puseram ele também a flutuar também livremente. Então, nós poderíamos perguntar, olha, então, se o dólar já não está vinculado ao ouro ou ao petróleo, qual é o referente para manter o dólar forte? Bom, dito em poucas palavras, é a feia confiança dos comerciantes que mantém o dólar como a moeda possivelmente mais importante do mundo para o comércio internacional, igual que a língua inglesa para todo o que é a comunicação internacional. Então, isso é o que faz o Forex, que é o lugar onde essas moedas são negociadas, trocando-as entre si. A negociação do mercado, estamos falando do mercado mais líquido do mundo. Tem um debate aí se é ou não é, mas até onde sei se é o mais líquido, com maior volume operado diário. Em 98 era de 1,7 trilhões de dólares diários e foi aumentando até chegar em 2011 a 5 trilhões e hoje já devemos estar bastante perto dos 8, 9 trilhões de dólares diários operados. O mercado que fica mais perto desse é o cripto, depois vem o dos futuros e depois vem das ações, o mercado de capitais, com a maior quantidade de trading que acontece em Nova York. Tá? A distribuição geográfica do mercado, estamos falando que antigamente Londres era a capital dos 4 mercados. Quais são os 4 mercados
aos que nós, como traders, temos acesso, como traders minoristas, independentes, é o mercado de capitais, o mercado de futuros, o mercado Forex e o mercado cripto, que é uma subdivisão também de divisa, tá? Mas que nesse caso são digitais, são eletrônicas. Então, Londres era a capital do mercado de capitais, até que chegou o New York Stock Exchange, a bolsa o mercado o exchange de Nova York, que superou em volume ao de Londres, tá? Em questão de futuros, também Londres era a capital, mas foi substituído, mas foi superado pelo CME, que é o Chicago Mercantile Exchange, que é o mercado mais forte de futuros. Mas quando estamos falando de Forex, a cidade mais forte, sem dúvida alguma, é Londres. Estamos falando que eles têm perto de 40% do total da operação diária, seguidos pelo Nova York, com perto de 20%, e depois já fica com quantidades mais pequenas. E quando vamos a outros, já estamos falando do outro 24%, que são o resto das cidades do mundo. Agora, parece que as cidades orientais têm um volume pequeno, mas se juntamos o volume de Tóquio, Singapura, Hong Kong e Taiwan, estamos falando de perto de outro 20 e tanto por cento do volume operado diário em Forex. Falando do horário, aqui os horários que eu vou apresentar estão no que são os horários relativos a México. O que acontece que se diz que o mercado Forex é um mercado que funciona 5.5, que é 5 dias a semana, 24/5, não? E é certo, mas tem uma hora que seria perto das 7 da noite, hora de Brasil, que é a hora do rollover. É a hora em que as entidades financeiras fecham o dia anterior para começar a abrir o que é a operativa do dia seguinte. Então, isso começa digamos, às 5 da tarde, hora de México, no domingo, tá? O maior volume vem de Londres, que começa às 3 da manhã, hora de nós, de México, e ele vai até às 12 do meio-dia. Muita gente pergunta, oi, Carl, mas é necessário operar de noite, porque é a hora possivelmente de maior volume. É muito importante se lembrar que o volume, além de se temos um baixo volume, tá? Não é proporcional às oportunidades que nós possamos ter para colocar posições. Mas quando os câmbios de preço acontecem com maior volume, então você pode ver que o movimento pode ser maior precisamente pelo volume operado nesse momento, tá? Então, eu não aconselho um trading de noite, porque, digamos que cedo de manhã já temos aproximadamente umas 4 horas nas que nós podemos aproveitar o volume dos dois principais jogadores, que vem sendo Londres e Nova York, para fazer trading. Isso pode ser bastante cedo de manhã no México, ou possivelmente um pouquinho mais tarde em outros horários. Nova York vai até às 4 da tarde e começa depois da hora do rollover, o que é Sydney, Tóquio,
o Singapura, Taiwan, até que começa Londres novamente às 3 da manhã. Tá? A estrutura de mercado atual é como o que vemos aqui. Temos o que é mercado interbancário, temos o que são os brokers, como nesse caso é o Iron Forex, e temos os traders de Forex conectados com esses brokers. Os principais participantes do mercado são os bancos centrais, dos quais vamos falar muito, os bancos empresariais, os fundos de hedge, o hedge fund, empresas de gestão de investimentos, corretores de varejo, empresas de transferência ou remessa de dinheiro, e investidores privados, traders, isto é, você e eu. Quando estamos falando de Forex, estamos falando de paridades. Isso o que quer dizer? Que o preço de um está baseado com o preço de outro. Então, a moeda da esquerda é a que se conhece como moeda base, e a moeda da direita é o que se chama moeda de cotação. Então, o que esta fórmula quer dizer é quanto é o que você precisa da moeda da direita para comprar uma unidade da moeda da esquerda. Aqui está, moeda base, moeda de cotação. Estamos falando que tem 3 grupos de moedas. O primeiro é o mais forte. E por que é que eu falo que é o mais forte? Porque a maior parte do volume operado diário é com as paridades maiores, que são as que temos nós na janela nesse momento. O euro-dólar, o rei de todas as paridades, seguido muito de perto pelo dólar-iene, a libra esterlina dólar, o dólar franco-suíço, o dólar com o dólar canadiense, ou o dólar australiano frente ao dólar americano, ou o dólar neozelandês frente ao dólar americano. Então, esses têm a característica que representam o 80% do volume diário operado do mercado. Imagina. São muito líquidas, são menos voláteis, ok? E são menos suscetíveis à manipulação ou a questões que têm que ver com situações sociopolíticas, econômicas de cada país. São menos suscetíveis à manipulação e têm um spread menor. Depois tem as menores, que também são conhecidas como cruzes, onde não aparece o dólar. Então, antigamente, para poder ver quanto é tem que cruzar os valores das moedas a dólar para saber quanto é o que precisamos de uma para poder comprar uma unidade da outra, ok? Esses menores, eles tomam aproximadamente 10% do mercado, então você pode ver que até o 90% do mercado está controlado pelas maiores e menores, com o qual as exóticas têm muito pouca liquidez e por isso é que se chamam exóticas. O jeito no qual você pode ver qual se você tem uma paridade maior, é que você tem uma superpotência frente à economia de um país desenvolto,
desenvolvido. As menores o dólar frente a uma moeda forte, como pode ser o dólar corona noruega, e as exóticas, você pode reconhecê-las, porque geralmente você vai ver uma moeda base, quanto é o que você precisa dessa moeda base para eventualmente comprar uma unidade da moeda de cotação, tá? Então, moeda base é a de esquerda, moeda de cotação é a da direita. As características dos exóticos não são líquidos, então nós podemos ver isso também no MetaTrader, né? Onde essas exóticas podem se guardar como boas oportunidades de trading, porque não é que nós estejamos uma paridade que seja melhor que a outra, mas o que faz o broker é que ele cobra uma comissão pequena quando você trabalha com maiores, uma comissão um pouco maior quando você trabalha com menores e uma comissão bastante forte quando você está trabalhando com moedas exóticas. E isso é um tipo de proteção que o broker dá para a gente não fazer. Tá. O que é o spread? Nós temos o que é o preço de compra e o preço de venda, e o diferencial é o que se chama o spread. O lotamento, estamos falando que nós podemos colocar até... Estamos falando que, por exemplo, um broker está aprovado que sou pessoal de tal secção, eles provam o caminho. Então, já falamos no começo desse webinário sobre o lotamento, que é o tamanho, a calibração do tamanho da posição de acordo à nossa perspectiva de poder ganhar dinheiro aproveitando oportunidades. Então, temos o que é o lotamento e vamos ver ainda um pouco mais. Vamos ver. Bom, minha gente, estou tendo uma dificuldade de internet. Eu gostaria de ficar aqui nesse tema do lotamento para a gente ter oportunidade de praticar com posições pequenas que não representem um grande risco para as posições que nós coloquemos. Eu vejo vocês a quinta-feira da próxima semana, 16h, hora do México, para continuar vendo esses temas que tem que ver, sobretudo, agora com a alavancagem e margem que vamos ver na próxima semana.
ok? Mando um abraço com muita saudade para toda a gente e todas essas belas cidades e belos países de fala portuguesa, e vejo vocês próxima semana, ok? Até loguinho. Tchau, tchau.